Depois de sofrer uma desilusão amorosa, a empresária e advogada Juliana, 37 anos, se viu perdida e frustrada. Vendo-a infeliz, um amigo decidiu levá-la para assistir a uma missa rezada por um sacerdote italiano. As palavras dele a encheram de fé, mas logo percebeu que o sentimento que nutria ia além. Estava apaixonada, sentiu-se culpada, tentou lutar contra aquele sentimento, mas não houve jeito. O afeto era recíproco e acabou se envolvendo. O fato aconteceu em 2002. Hoje ela tem 2 filhos e uma linda história de amor. Juliana cresceu numa família católica muito simples, numa cidade pequena do interior de São Paulo, ao lado de 2 irmãs mais velhas. Sempre foi muito romântica e desde pequena queria construir uma família perfeita. Gostava de se imaginar de branco em direção a um noivo amoroso. Queria ter um companheiro para o resto da vida. Tinha certeza que esse dia chegaria. Aos 26 anos, empresária e recém-formada com um diploma de advogada nas mãos e estudando para concursos públicos para a magistratura. Depois de 2 tentativas e sem nenhuma perspectiva, ela se viu num momento de desilusão na vida. Juliana via casais se formando com a mesma rapidez com que se desfaziam. Parecia que o amor era coisa do passado e compromisso estava fora de moda. Apesar de jovem, para uma mulher criada longe da cidade grande, a idade pesava. Além disso, havia acabado de sair de um relacionamento turbulento que a deixou completamente desiludida. Sentia-se uma solteirona, com a vida profissional encaminhada e a pessoal em preto e branco. Se vendo angustiada e sem ânimo, um amigo lhe convidou para assistir à missa celebrada por um padre católico italiano, que tinha um discurso profundo. Ele dizia: sei que não é qualquer palavra que convence você, mas o padre Giovanni é bem preparado. Tudo o que ele fala é tocante. A oratória e a gramática corretamente aplicada foi conquistando a admiração de Juliana. Padre Giovanni tinha mesmo esse dom. No primeiro sermão da missa, suas palavras foram profundas e parecia que ele falava especialmente para a jovem empresária e advogada. Se até então ela rezava para que fossem realizadas as suas vontades, naquele momento ela não entendia. Juliana se emocionou e daquele dia em diante começou a frequentar a paróquia, ia todo domingo e sempre levava alguém com ela. A mãe, a tia, a sobrinha estava encantada e mesmo inconscientemente sabia que ali morava o perigo. Certamente por isso evitava qualquer possibilidade de contato direto com ele. Não participava dos eventos de confraternização da igreja. Após a bênção final ia embora correndo. Mas um certo dia, durante uma missa, Padre Giovanni anunciou a abertura das inscrições para a Crisma. Juliana se inscreveu e foi aos encontros. Escolheu um padrinho, completou a preparação para receber o sacramento, até que um dos monitores avisou: nesses últimos passos, todos deverão se confessar com o padre Giovanni. Juliana entrou em pânico. Estava absolutamente deslumbrada com a inteligência e a sensibilidade dele. Sabia que se tivesse uma brecha, iria se apaixonar. Juliana arrumou uma desculpa e desistiu do sacramento da Crisma. Passaram-se 2 anos e ela nunca havia estado melhor. As palavras do padre Giovanni realmente lhe fizeram ver o mundo de outra forma. Ela se sentia disposta, confiante. Ainda não estava namorando, mas continuava estudando para os concursos com dedicação e, claro, frequentando as missas. No domingo, anunciaram nos avisos paroquiais que um dos líderes religiosos precisava de sangue. O tipo era exatamente o dela, A positivo, e quis ajudar. Em seguida, avisaram também que não seria mais o padre Giovanni o celebrante da missa naquele domingo. Aquele era o momento ideal para ir à secretaria da paróquia falar sobre a doação, pois não toparia com ele. Após a missa, procurou o local para doação. Enquanto a secretária buscava a papelada da inscrição, Juliana ouviu atrás dela um bom dia. Depois de tanto escutar aquela voz, ela pôde identificá-la sem nem precisar virar. Juliana ficou tão mexida que pela primeira vez não passou pela sua cabeça fugir. Mal olhou e desabou a chorar. Naquele momento foi como se um filme passasse pela cabeça de Juliana, mostrando
como tudo havia melhorado desde que ele aparecera. E para lhe acalmar, Padre Giovanni pediu que o acompanhasse até a sua sala. Juliana relatou para ele que há 2 anos atrás se sentia num estado de profundo desânimo e contou a sua história. Falou da busca pela pessoa certa, da vontade que tinha de ser mãe. Padre Giovanni ouvia atentamente. Juliana sentia o acolhimento, uma paz, um alívio enorme, e a partir daí já não fugia das oportunidades de conversar e parou de evitá-lo. Nesse meio tempo, foi publicado no Brasil a versão em português da autobiografia de Gabriel Garcia Marques, que era seu autor predileto desde a adolescência, e resolveu levar ao Padre Giovanni o livro até a igreja para lhe emprestar. Ao fim da celebração, ele começou a atender as pessoas do altar. Ela se aproximou quando a última pessoa foi embora, entregou o livro em suas mãos e antes que começasse a falar, ele disse: li a versão original logo que foi publicada. Garcia Marques era o autor e escritor favorito do Padre Giovanni. Juliana e o padre começaram uma conversa e comentaram algumas passagens da biografia. E Padre Giovanni comentou com ela que desde os 9 anos aquele autor estava presente na vida dele. E de repente ele perguntou a Juliana: já leu Do Amor e Outros Demônios? Na hora, Juliana gelou, pois conhecia bem a história de Caetano de Laura, um padre que se apaixonou por uma mulher, e do pensamento de Juliana logo veio a pergunta: a troco de que ele está falando sobre este romance? Ouvi a história e, sem pensar muito, ela perguntou: e se isso acontecesse com o senhor? Ele respondeu sereno: não tenho certeza de que o que eu faço hoje vai durar para sempre. É o que pretendo, mas não há como garantir. A única coisa que sei é que, se Deus é amor, Ele jamais me condenaria por amar. Juliana saiu e foi embora, e chegando em casa chorou por horas seguidas. Daquele dia em diante, a relação estava cada vez mais próxima, mas se restringia à paróquia, até que semanas depois, ela se encorajou e o convidou para uma conversa sobre Garcia Marques. Ele topou sem titubear. E, em um determinado momento, ele disse a ela: estou disposto a abandonar o sacerdócio por você. É forte demais o que eu sinto para fingir que não é real. Juliana ficou em choque, não sabia como reagir. Padre Giovanni continuou: mas não abandonaria isso tudo para viver uma experiência apenas. Quero construir uma história para a vida toda. Leve o tempo que quiser para pensar. Estou à sua espera. A jovem empresária e advogada respirou fundo e falou tudo o que julgava impossível dizer. Não preciso de tempo. É o mesmo que quero para mim. E no impulso abraçou, mas ele segurou Juliana e disse a ela que ainda era padre e que precisava esperar até ele sair da igreja. Os momentos seguintes não foram nada fáceis. Enquanto Juliana era um poço de felicidade e expectativa, Padre Giovanni sofria um enorme conflito interior, mas já havia aprendido a ter paciência e sabia que seu futuro ao lado de Juliana dependia disso. Durante esse período, eles conversaram bastante. Tudo era uma grande surpresa para os dois, mas o amor crescia cada dia, capaz de qualquer coisa, e agora que aquele sentimento se tornara palpável, não ia desanimá-la. Depois de 1 ano, ele disse que iria até a Itália rever os familiares e entregar a carta de renúncia do sacerdócio. Foram mais 9 meses para acontecer. Juliana esperou durante todos aqueles meses. Na volta de Giovanni, Juliana foi correndo ao encontro do amor da vida dela. As famílias de Juliana e Giovanni ficaram muito felizes em ver os dois juntos. Por outro lado, na paróquia foi um choque. Giovanni era muito querido pela comunidade, mantinha obras sociais, tinha a habilidade de congregar. Suas missas reuniam gente até do lado de fora da igreja. Aos poucos, as pessoas foram entendendo que os dois juntos eram o encontro de um amor verdadeiro. 2 anos mais tarde, Juliana e Giovanni começaram a pensar em filhos e não demorou e ela engravidou de uma menina, no qual deram o nome de Maria. Juliana e Giovanni, depois que a filha nasceu, se casaram no religioso e sentem o amor de Deus na vida deles.